Bom, pessoal, dia 7 de julho de 2019, vou detalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a influência daqueles termos que a gente viu no vídeo 3, quando a gente mostrou as duas equações, a da continuidade e a equação da quantidade de movimento, tá? E aí, por que a gente precisa entender, né? Ter uma noção, pelo menos, de como aqueles termos trabalham? Porque a gente precisa representar, via de regra, o nosso objetivo é representar a propagação de uma onda de cheia ao longo de um rio ou de canal. É isso que a gente quer representar com esse tipo de modelo. Um modelo que usa esse tipo de equação, tá? Quais são os efeitos que ocorrem no rio, num canal? Um escoamento unidimensional. Bom, existe uma atenuação do hidrograma, tá? E existe um deslocamento do hidrograma, certo? No rio pode ocorrer armazenamento, tanto na calha quanto nas áreas de inundação, e o próprio atrito com as superfícies do canal e uma difusão devido ao gradiente de pressão. Então esses efeitos, a gente dentro do possível, a gente tem que representar para que o hidrograma simulado ou propagado no rio ele seja fidedigno, né? Seja mais realista possível, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma representação de algumas coisas que acontecem com o hidrograma, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um hidrograma que passa no ponto A, num rio, o escoamento da esquerda para a direita, e depois de um certo tempo ele passa no ponto B, tá? Existe um deslocamento desse hidrograma em função da velocidade e tal, né? Agora, do jeito que ele está representando aí, a figura está representando, é como se fosse um corpo sólido, tá? Então, o deslocamento você imagina como um corpo sólido passeando, vamos dizer assim, pelo rio, tá? Só que não existe somente isso, né? Aqui tá, só uma coisa, né? Aqui ó, vocês estão vendo um tempo de deslocamento, né? Aqui você tem um ΔT de deslocamento, ok? E vocês estão vendo que o formato do hidrograma é o mesmo. Então aí é o caso da translação. Mas também ocorrem outros fenômenos. Por exemplo, ocorre um amortecimento. Tá? O hidrograma ele é amortecido geralmente. Certo? Dependendo de diversas condições, ele não chega ao mesmo lá no ponto B. Tá? E se você tem ainda efeito de maré, o chamado efeito de jusante, maré geralmente em cidade litorânea, mas pode ser a chegada de um rio, o seu canal, esse que você está interessado, num rio maior, num lago, num lago formado por uma represa, um lago natural, certo? Então é o efeito de jusante. Esse efeito de jusante também provoca alteração no hidrograma. Tá? O hidrograma ele pode, por exemplo, ser amortecido, pode ocorrer retorno de água. A gente viu no vídeo anterior que a linha d'água vai comandar isso também, né? Se a linha d'água começa a ter uma declividade zero negativa, você começa a ter uma alteração no hidrograma. O hidrograma original no ponto A, por exemplo, é esse aqui. Aí no ponto V você vê que pode até ocorrer retorno de água, tá? Por causa do efeito de jusante. Bom, aí eu trouxe umas figurinhas. Imagina um canal chegando aí numa queda, tá? Um canal projetado por um engenheiro, aí vem a onda de cheia, provoca uma certa declividade da linha d'água. Uma coisa é a seguinte situação, ó, a jusante. Você está com o nível naquele ponto ali, tá? O nível da maré, ou o nível do lago, ou o nível do outro rio está aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então você tem aqui esse nível de água. Bom, a água aqui vai cair, né? Vai cair assim, numa profundidade crítica e tal, se o escoamento for subcrítico, né? Bom, agora imagine que você tem
um nível um pouco maior. Você vai concordar comigo que a situação se altera. Então, o efeito de jusante aí faz com que a água chegue talvez de outra forma aí, né? A linha d'água pode ser alterada. Vamos para uma terceira situação onde o nível da água está bem alto. Ora, será que não pode acontecer uma inversão no escoamento, pelo menos na parte final desse canal? Tá? Então, aqui ó, eu coloquei esse traço para mostrar que a água tende então a entrar, né, no canal. O canal até certo ponto pode servir, na verdade, como um prolongamento do lago ou do mar, seja lá o que for. Então, na verdade, aqui começa a ter a tendência da água retornar e essa linha d'água não ser mais essa que eu estou desenhando aqui. Ser algo mais ou menos assim, sei lá, vamos ver. Vamos fazendo aqui uma convergência. O que é que eu quero mostrar? Que aquele termo das equações da quantidade, a equação da quantidade de movimento, ó, aquele termo dy dx vai influenciar nisso. Por isso que é importante a gente ter pelo menos a noção de que esse tipo de modelo que trabalha com essas duas equações da quantidade de movimento e da continuidade pode representar e pode nos ajudar. Tá? Então o engenheiro projeta um canal em movimento uniforme e a partir de determinado ponto, quando vem o hidrograma, ele começa a funcionar não mais como uniforme, né? Uniforme, a gente tem que lembrar também que uniforme a linha d'água vai correndo em paralelo aqui à linha de fundo do canal, né? Isso também é alterado quando o escoamento não é mais uniforme. Vamos imaginar mais situações. Eu diminuí a declividade. Ó. Imagine um canal com declividade bem baixa. Essa água desse lago aqui, por exemplo, ou seja lá o que for, vai tender a entrar cada vez mais para dentro do canal. Não é isso? E aí a gente pode dizer também que há um componente importantíssimo, que é o componente de gravidade das equações da equação da quantidade de movimento. Então, essa declividade vai fazer com que o efeito de jusante fique mais ou menos pronunciado, né? Declividades altas fazem com que o efeito de jusante ocorra talvez de uma forma um pouco menos notável, talvez até desprezível. Tá? Deixa eu dar mais um clique aqui para vocês verem uma coisa. Ó, imagine uma declividade bem alta. Você vai ver como o efeito de jusante aqui, a área de abrangência dele pode ser diminuída. Tá? Então, o efeito de jusante aqui pode ocorrer até esse ponto. Certo? Então, vamos lá. A literatura, ao longo do tempo, foi mais ou menos dizendo como é que a gente tenta entender aí a influência desses termos, a importância de cada termo da equação dinâmica. Tá? Então, essa importância é determinada pela situação hidráulica do curso d'água, a largura, a declividade, etc. Para rios com declividade de fundo maior que 2%, né? Aí a gente tem que os termos de inércia em geral ficam muito pequenos, podendo ser desprezados. Tá? Declividades altas significa que a força de gravidade, aquela componente do peso na direção do escoamento, ela é preponderante. Esse livro aí do Kunge, ele é um livro bem, vamos dizer assim, alguns acham que é uma das bíblias aí da hidráulica computacional, né? Ele trabalha esses modelos, né? E ele diz aí que os termos de inércia têm uma ordem de grandeza menor, duas ordens de grandeza menores que os termos de atrito e gravidade, né? Bom, mais um exemplo, né? Mostrando o caso de um rio nesse ponto no ponto de interesse onde a área de drenagem é 7.860. Esse rio é no Japão, fica no Japão. Já se fez um estudo, um dos termos de inércia, que são esses que estão aí, tem uma contribuição máxima de 1,5%.
Dependendo aí das condições do rio, alguns termos como o termo de inércia podem ser suprimidos. Desculpem. Alguns números ainda desse estudo que mostra os termos, o termo de gravidade, termo de energia ali, ó, e de atrito. O termo de atrito, que é o SF, que está relacionado à energia, né? Tem uma ordem de grandeza quando você divide pela declividade de fundo bem maior do que o termo de pressão, que é esse termo do meio, né? O termo de pressão aqui, ó, termo de pressão, e ainda também bem maior que a ordem de grandeza dos termos de inércia. Eu estou comparando esse aqui, né? Esse termo aqui que é o termo de atrito. É isso. Então na próxima videoaula eu vou ainda trabalhar esse assunto melhor, ok?